Todo mundo diz que de médico e de louco, todo mundo tem um pouco. É claro que neste juízo popular, na sabedoria popular, tem muita verdade. Se nós pegarmos todos os ditados populares, desde os mais antigos até os mais atuais, a gente vê que há muita verdade em um ditadozinho. Quem cala consente. Não é um ditado? Tem muito de verdade nisso. Estou dando um exemplo que é o primeiro que me ocorreu nesse instante. Ora, nós estamos hoje vivendo no Brasil, eu não vou nem estender para o planeta. Estamos vivendo hoje no Brasil um tempo que quem viveu outros tempos e chegou até aqui tem condição de fazer a comparação. A gente só pode comparar o que a gente viu com aquilo que a gente viu, ou aquilo que a gente vê com aquilo que a gente viu. Nós não podemos comparar, pura e simplesmente, algo com nada, porque aí é um juízo único sobre algo. Ora, nós temos uma impressão, eu pelo menos vejo muita gente tendo essa impressão, e eu mesmo tenho essa impressão, que nós estamos vivendo um tempo em que parece que está todo mundo louco. Tem até aquela música, né? Tá todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba. O que acaba acontecendo num determinado momento? Parece que as pessoas perdem o juízo, as pessoas perdem a capacidade de pensar, perdem a capacidade, pelo menos, de pensar com lógica, perdem o bom senso. E isto leva a que a manifestação, a atuação de muitas pessoas seja incompreendida e, o que é pior, seja incompreendida por outras pessoas que têm o mesmo problema. Pensam mal, raciocinam mal, refletem mal. Então, se uma pessoa que não sabe pensar diz uma bobagem, como se fosse absoluta verdade, a outra pessoa que também não sabe pensar vai entender, às vezes, o pensamento de quem disse a bobagem como correto. E, às vezes, uma pessoa diz uma coisa certa e aquele que não sabe pensar vai achar que o que foi dito é um absurdo. E neste entrechoque de pessoas que pensam mal, de pessoas que nunca se atiraram a buscar um conhecimento, ao invés de ficar só com um entretenimento, que é aquilo que diverte, que é aquilo que distrai, porque para conseguir o conhecimento, o esforço precisa ser feito. Para conseguir se distrair e se entreter, não é preciso tanto esforço. Entreter no sentido do entretenimento, desses leves entretenimentos. Não é? Um filme da Netflix, uma novela na televisão, um jogo de futebol, ou uma conversa de amigos tomando uma bebida no botequim, ou no clube, onde quer que seja, ou até em casa. Isto é entretenimento. A cabeça não está sendo posta para funcionar no sentido de se exercitar. O exercício mental é fundamental, eu disse isso muitas vezes, como um exercício muscular. Você só tem músculos se você os exercita. Senão vem a fragilidade, a fraqueza, a flacidez e assim por diante. A perda de força. A força mental depende muito do exercício do cérebro. A força moral depende muito do exercício espiritual e do caráter, evidentemente, e disto decorre que a força física depende do exercício do corpo, dos músculos, dos ossos. Né? Muito bem. Falei tudo isso para dizer que há uma pessoa hoje que me causa uma impressão, e isto não é ofensivo, porque eu acabo achando que a gente só pode criticar de forma quase ofensiva, pesada, a pessoa normal que faz coisas mal feitas. Repito,
Uma pessoa normal que faz coisas mal feitas, e quanto mais grave for o mal que ela pratique, mais ela merece que a gente se insurja veementemente contra ela. Agora, quando uma pessoa está com um certo distúrbio psicológico, neuropsicológico, psicopatológico, a gente tem que começar a entender por que essa pessoa faz coisas que não são explicáveis à luz da razão e à luz do que se esperaria dessa pessoa. Eu estou falando, no caso, podia falar de muita gente, ou podia falar até diante do espelho, mas eu estou falando, nesse caso, sem ofensa, do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Eu tenho observado como alguém que estudou muito criminologia, estudou muito psiquiatria, estudou muito psicologia, estudou muito antropologia, por força de uma profissão de 56 anos como advogado, lidando com os seres humanos, com os conflitos humanos, com os comportamentos humanos. E o que eu noto? Eu noto que o senhor Alexandre de Moraes não me parece estar no seu juízo perfeito. Não vou chamá-lo de louco, porque poderia ser mal entendido, embora de médico e de louco todos tenhamos um pouco, e o louco no direito, ele é chamado louco de todo gênero. O direito trata as pessoas que têm problemas mentais de louco de todo gênero. O louco de todo gênero, ele é inimputável, ele não pode ser responsabilizado penalmente, ele não é dono dos seus atos do ponto de vista civil, não é? Mas eu volto a dizer, a minha impressão é de que o Alexandre de Moraes, dizendo claramente, não bate bem, ou pelo menos não está batendo bem. Por todas as atitudes que ele tomou, se ele não é um louco ou alguém que tem uma perturbação neuropsíquica, psicopatológica, ele seria um autor de infrações graves para o exercício do cargo que ele exerce, que ele tem. Porque do mesmo jeito que você exige um exame psicotécnico para quem vai fazer habilitação para motorista, para quem vai tirar a licença para pilotar aviões, para quem vai exercer funções que precisam de uma sanidade mental e de um grande equilíbrio, você precisa fazer, e deveria precisar fazer, um exame psicotécnico, psiquiátrico, numa pessoa que vai julgar os destinos de milhões de semelhantes no exercício de um cargo de juiz, e de um juiz de uma Suprema Corte, da Corte Maior de um país. Esta pessoa tem que ser rígida. Não deveria valer apenas a ideia de que ela deva possuir notável saber jurídico e reputação ilibada. Isso é o que a Constituição diz que se exige para quem vai ser nomeado para um tribunal superior. Tem que ter notável saber jurídico e reputação ilibada. Ora, se tem que ter notável saber jurídico e tem que ter reputação ilibada, tem que ter perfeita sanidade mental. Porque não adianta ter notável saber jurídico e ter uma reputação ilibada se a pessoa não tem sanidade mental e decide, muitas vezes, distá-lo como um doidivanas. Não é? Então, por tudo que o Alexandre de Moraes tem feito até agora, eu dou a mim mesmo o benefício da dúvida. Se eu for pedir a ele o benefício da dúvida, provavelmente ele indeferirá liminarmente o meu pedido. Mas eu dou a mim mesmo o benefício da dúvida. Eu não acho que ele esteja bem de saúde mental. Pode acontecer com qualquer um de nós. Não é? Então, quem pode avaliar isso melhor seria um psiquiatra. Eu tenho notado, inclusive, uma mudança da expressão fisionômica dele. Isto tem muito a ver
com, às vezes, o transtorno psíquico. Uma pessoa, às vezes, tem uma fisionomia, que é uma fisionomia que você olha e, aparentemente, você não vê nenhuma anormalidade. Pode ser que, às vezes, um psicopata tenha uma cara aparentemente normal, mas você, normalmente, olhando as pessoas, tem uma ideia. E isto não sou eu que estou dizendo. Essa biotipologia, hoje, é uma ciência estudada no mundo inteiro como uma ciência séria e foi inventada lá atrás, no século XIX, 1800, segunda metade do século XIX, 1800 e pouco, por um italiano chamado Cesare Lombroso, que via nos traços físicos, na compleição física e nos traços fisionômicos e na compleição física, digo, não apenas o comprimento dos braços, o comprimento do pescoço, a forma das orelhas, a distância entre os olhos. Se a pessoa era uma pessoa que tem formato de pera, um formato de bambu, juntando várias circunstâncias, ele chegava a dizer qual era o tipo de doença que aquela pessoa tinha. E hoje a psicopatologia está tendo tudo a ver com o estudo diz que eu chamei de biotipologia forense. Pois bem, eu vou dizer por que eu estou dizendo isso. Não é? Depois de muitas atitudes que ele teve, eu conheço pessoalmente, e ele me conhece também pessoalmente, o Alexandre de Moraes, né? Há bom tempo. A gente pega as notícias, por exemplo, de agora, depois do que ele fez. Né? A gente viu prisões absurdas, passou por cima da Constituição várias vezes. Ele, que em tese seria um constitucionalista, um professor de direito constitucional, esse pode errar, mas tem que errar menos. A gente vê hoje o seguinte: ele fez uma palestra no Conselho Nacional de Justiça, e disse, acho que foi ontem, anteontem, disse, primeiro, defendo a absoluta liberdade de expressão. Caramba! Vindo dele, isso é surpreendente. Surpreendente porque, se ele defende a absoluta liberdade de expressão, ele contrariou esse seu convencimento, passando por cima daqueles que exerceram constitucionalmente o seu direito a expressar-se livremente. Mas não é só. Ele diz: defendo a absoluta liberdade de expressão, sou absolutamente contra a censura prévia. A censura prévia que ele impôs várias vezes recentemente. Então, a gente diz assim, ou a pessoa disse uma coisa antes, porque estava... fez uma coisa antes, porque estava fora de si, e agora está dizendo, com a razão, um juízo perfeito, o que ele acha, ou uma contradição, se não for isso, que mostra que as pessoas estão doentes. Não tem lógica. Diz uma coisa hoje e diz outra completamente diferente amanhã, que contraria a sua maneira de agir. Mas também não é só isso. Ele disse: quem diz o que quer, como se ele fosse Deus. Quem diz o que quer tem que ter coragem de ser responsabilizado. Primeiro, que quem diz o que quer pode, como ele, não saber o que está dizendo. Segundo, quem diz o que quer não precisa ter coragem para ser responsabilizado, porque se disser alguma coisa que é absolutamente errada, ofensiva, deletéria, será responsabilizado com coragem ou sem coragem, porque a lei tem que se aplicar em relação àquele que não é responsável pelo que diz. Mas não para aí. Ele diz, numa crítica, a extrema-direita tenta se eleger para corroer as instituições.
outra contradição em re ipsa, em latim. Contradição da coisa em si mesma. A coisa se contradiz com a coisa. Como a extrema-direita, ele poderia estar dizendo a mesma coisa da extrema-esquerda, e eu digo, as duas são iguais. A extrema-direita tenta se eleger para corroer as instituições. Meu Deus do céu! A forma que eu conheço mais democrática, se a eleição é limpa, de as pessoas chegarem ao poder, é disputando uma eleição. Porque o resultado é fruto de uma escolha. E de uma escolha de uma maioria. E a maioria é quem decide. E a maioria, decidindo, está dando poder aos escolhidos. Por quê? Porque o poder emana da maioria. Então, quando ele diz que a extrema-direita, e eu não sei por que ele exclui a extrema-esquerda, que são ângulos opostos pelo vértice, e, portanto, são ângulos iguais, está tentando se eleger para corroer as instituições. Quer dizer, a forma de você corroer a instituição é você buscando ser eleito, escolhido pelo julgamento das pessoas. Eu pensei que a corrosão das instituições era feita por aqueles que pertencem às instituições, eles, pertencendo às instituições, enganaram aqueles que os elegeram. E pode um louco, por exemplo, ser nomeado para uma instituição, não eleito, como é o caso do ministro do Supremo Tribunal Federal. Os ministros não são eleitos e vão para as instituições e formam uma instituição. E esses não podem corroer uma instituição? Ministros de um tribunal qualquer, de qualquer país, se forem devassos, se forem injustos, se foram corruptíveis, se foram corrompidos, eles não corroem as instituições? Porque, tentando eleger-se, a extrema-direita quer corroer as instituições. Volto a dizer, porque não as extremas. E, às vezes, nem sempre as extremas, nem direita nem esquerda. Às vezes, os centros volumosos podem também corroer as instituições. Não é uma frase que poderia ser dita por um sábio, embora eu não ache que ele seja um sábio, mas dizer isso, a extrema-direita tenta se eleger para corroer as instituições. Ele está impedido, a esta altura, de continuar como ministro, porque as manifestações políticas contraditórias, parciais, de alguns juízes, ministros, etc., torna-os impedidos. Como aconteceu com o Moro, que foi declarado impedido, não é? E suspeito, que é pior. Muito bem. Então, eu disse tudo isso para mostrar que a minha crítica não é uma crítica ideológica, até poderia ser. A gente pode colocar no pacote, mas eu estou fazendo uma crítica meramente diante da falta de coerência, da falta de lógica, da falta de harmonia de pensamento entre o pensamento 1 e o pensamento 2 do ministro Alexandre de Moraes. E olhando para a sua expressão fisionômica e recorrendo à biotipologia, eu chego à conclusão de que seria recomendável que ele se submetesse a um exame psiquiátrico. Isso não é ofensa. Eu posso recomendar isso para um filho. Eu posso eu mesmo sofrer essa recomendação. E se às vezes eu não tenho juízo para poder eu mesmo buscar socorro, alguém colocará em mim uma camisa de força para me levar para uma clínica psiquiátrica. Então, estas posições dele tornam-no, a esta altura, não apenas mais um suspeito de atuar ideologicamente. Eu excluo essa hipótese hoje, não é tão importante para mim.
eu acho que ele está momentaneamente sofrendo das faculdades mentais. Há muitos medicamentos no mercado, no mundo inteiro, modernos hoje, que, se não curam, atenuam os problemas das pessoas que têm esse tipo de sofrimento mental. Eu não vou dar o conselho ao ministro, porque provavelmente muitos deram, e ele não deve ter seguido, o que também não é de se estranhar, porque normalmente a pessoa que se diz eu sou um louco, esta pessoa, às vezes, é que é normal. E a pessoa que diz todo mundo está louco, provavelmente o único louco seja ele. Fiz as minhas considerações hoje estritamente dentro de uma análise observatória do comportamento de um juiz que está atuando na Corte Suprema de um país e que tem tido atitudes contraditórias e abusivas, que eu não quero levar em conta de que ele seja malvado, ideologicamente interessado em desrespeitar a Constituição, o direito. Eu prefiro dizer que ele precisa de um momento sabático para se tratar ou fazer um repouso, tirar umas férias, sair um pouco desse olho do furacão, para ver se as coisas voltam ao normal. Porque o nosso cérebro é uma química, é uma usina química. Quando a gente fala que a gente tem dopamina, noradrenalina, serotonina, todas essas coisas que fazem com que o nosso humor mude, que o nosso comportamento mude. Muitas outras coisas o nosso cérebro tem. Eu ouvi outro dia de uma psiquiatra dizendo para mim que eu tinha razão quando eu falei pouco se sabe sobre a mente e sobre as doenças da mente. Ela falou, o senhor tem absoluta razão. E era uma psiquiatra conceituada. Então, vamos ficar, por enquanto, esperando que o ministro se trate. A todos, um grande abraço, um agradecimento por estar aqui seguindo a gente. Vamos até a live da terça. Comentem, compartilhem. E as pessoas, aos queridos seguidores de sempre, fiéis, leais, e as pessoas que estão chegando e vêm de boa fé, um beijo no coração de todos. Até a próxima.